Eu vou ler o Efésios 6:10. Você vai falar o versículo 11, viu, diaconisa? Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Aleluia, Jesus. 11. Vistam todas as armaduras de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Aqui tá um pouco, é diferente a tradução, mas o irmão entende. Mas entende. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13, pastora Cris. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia do mal. E havendo feito tudo, fique firme. 14, eu leio. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida com a couraça da justiça. 15, diaconisa Vanessa. E tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. 16, eu. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. 17, pastora Cris. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Ore no Espírito em todas as ações, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos. Passa por presbítero. Versículo 19. Glória a Deus, aleluias. 19. Versículo 19. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Versículo 20. Obreiro Jefferson. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Alguém sabe me dizer aqui o que é revestimento? Se vestir, né? Alguém mais sabe me dizer o que é revestimento? Firmeza? Oração e vigilância, né? Alguém mais? Glória a Deus. Temos o revestimento aqui no cabeçalho, no título do livro de Efésios 6:10. Tem o título assim: Armadura de Deus.
E a Bíblia já diz assim, ó. Num demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de... Revesti-vos de toda a armadura de... Para que possais estar firme contra as estatutas cilada do diabo. Agora, quem falou isso? O apóstolo Paulo. E por que Paulo falou para esses irmãos se revestir com revestimento com as armaduras de Deus e se fortalecer? Por que Paulo falou isso? Porque tem que ter encorajamento para o povo de Deus. Porque Paulo era o líder daqueles irmãos. Mas Paulo, neste momento, que ele falou para esses irmãos do revestimento das armaduras de Deus, Paulo não falou com ele como eu estou falando aqui com vocês. Paulo falou com esses irmãos por intermédio, não foi do microfone, não foi estar perto com ele como eu estou aqui perto de vocês e vocês de mim. Foi por intermédio de uma carta. Por quê? Porque Paulo estava preso. E quando Paulo estava preso, aleluia, nesse momento que Paulo estava preso, Paulo não ficou impossibilitado. Não impossibilitaram Paulo de receber o quê? Visita. Nós sabemos que todos aqueles que estão presos pela lei têm direito ao quê? A visita. E nesse momento da vida de Paulo, ele estava preso. Então quem ia visitar relatava algo que estava sucedendo no meio da igreja, do meio do povo, que Paulo, ministrou o evangelho do Senhor. Teve pessoas que quando a gente vai visitar alguém, a gente quer saber como a pessoa está. Mas eu acredito que na vida de Paulo foi tudo o contrário. Paulo procurava saber como é que eles estavam. Às vezes a pessoa está doente no hospital, mas quer saber como é que está a casa. Quer saber como é que está a família. E às vezes mesmo no leito ainda diz, diga lá que eu quero assim, assim. Minha mãe era uma dessas. Então, eu falo assim, às vezes eu entro assim para descontrair um pouco, irmão. Então, quem ia lá visitar Paulo, no momento ali que ele ouvia, qual era a resposta de Paulo? Sentar ali, escrever, para mandar carta para esse povo, para esses irmãos. E Paulo preso, disse para esses irmãos, por quê? Porque esses irmãos, quando ele diz assim, num demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Porque esses irmãos, diácono Zé, eram novos decididos. Eram novos convertidos. E um papel de um líder, um dever, eu não digo nem papel, um dever de um líder, uma liderança, é ensinar. É como o que nós fazemos aqui. É ensinar, é instruir. Porque no momento que uma pessoa aceita Jesus, essa pessoa acredita, não é assim, irmão? Que ali todos os problemas dela acabou ali. Que a enfermidade dissipou ali. Que a preocupação, se acha até que agora eu estou rico. Porque meus problemas acabou. Mas se não tiver uma pessoa, se não tiver um líder, ou seja, um líder de uma escola dominical, uma igreja que já é formada, se não tiver uma liderança na escola dominical, aleluia, no estudo bíblico, ou no culto de doutrina, se essa igreja não tiver um líder para ali orientar aquela pessoa, ela corre o risco de quê? De voltar para trás. Por quê?
Porque no momento que aceita Jesus, ela já entregou a alma. Não importa o que vai acontecer, mas a alma dela e dele já está o quê? A minha alma e a tua alma já está entregue a quem? A Jesus Cristo de Nazaré. Que é uma certeza grandemente que Jesus dá para mim e para você. A salvação eterna. Então, mas a mente de um novo convertido não é a mente de hoje que nós já vem tempo no Evangelho. Então, tem que o que? O líder, o que? Orientar. Então, você acha que é que Paulo não estava preocupado, não, é? Paulo estava preso. Mas Paulo estava preocupado com o quê? Com a igreja. Então, tinha alguém para intermediar. Por intermédio dessa pessoa, Paulo o quê? Mandava o quê? A carta. Eu acredito que Paulo fazia a carta, que até mesmo, se Paulo tivesse preso, mandasse o obreiro Jefferson. Vai lá, diga para o povo, acho que o povo ainda não acreditaria, mas não, Paulo mandou a carta. E Paulo, ele escreveu assim, ele está dizendo assim, a gente vai obedecer aquilo que Paulo está dizendo. Então, para esses novos convertidos, Paulo precisou dizer para eles se fortalecer. Por quê? Se preparar, porque agora está tudo bem. Mas amanhã você pode passar por algumas consequências. Porque agora a sua luta não vai ser carnal, vai ser agora espiritual. Então você tem que estar o quê? Revestido. Porque a luta agora que você vai enfrentar não vai ser mais com a força do seu braço. Não vai ser mais com suas próprias forças. Não vai ser do seu próprio entendimento. Mas situação vocês vão passar e vocês vão ter que se calar e entregar na mão de Deus. Mas eu quero que vocês sejam revestidos, fortalecidos, fica firme, revestido das armaduras de Deus. Então isso é o dever da igreja. Isso é um dever de um líder. Orientar, ensinar as escrituras sagradas. Porque tem pessoas que não têm entendimento. Meu irmão, já posso chamar você de irmão? Meu irmão, a paz do Senhor. Eita glória. Olha, acabou. Você não vai ter mais luta, não vai ter mais proclavo. Tudo isso que você passava, você não vai passar mais. O negócio vai o que agora? Vai dobrar. Vai triplicar. Vai multiplicar. Só que o bom é que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Hã? Então o entendimento é esse. Porque hoje eu e você até hoje está no Evangelho. Porque quando eu e você aceitou Jesus, você recebeu o quê? A instrução do homem de Deus, da mulher de Deus. Que tem o que? Entendimento na palavra para me instruir, para te instruir. Que quando você chegar em casa, se deparar com alguma situação, você vai dizer, olha, eu tenho que ficar revestida com as armaduras de Deus. Eu estou com o escudo da fé. Eu estou com o capacete. Aleluia. Eu estou coberta com o sangue de Jesus. Então tenho, irmãos, o revestimento físico e tem um revestimento espiritual. E para o meu físico e o teu físico ficar bem, a gente tem que ir por quê? Se cuidar. Para que a enfermidade não me alcance nem te alcance. E se ela me alcançar e te alcançar, a gente já vai para onde o quê? Vai procurar um médico. Para essa parede, eu vou primeiro no físico, viu, irmãos? Para que vocês venham entender. Se a chuva cair aqui, se chover aí, você se molha? Você se molha? Não vai se molhar, por quê? Porque estamos debaixo de uma cobertura.
Mas antes a gente se molhava. Fala a verdade, irmão. Porque o telhado estava o quê? Furado, estava quebrado. Então a igreja estava revestida? Não estava. Porque chovia, a gente se molhava. E hoje, se chover, a gente se molha? Porque agora tem o quê? Revestimento. Você está entendendo isso? E a sua vida espiritual tem que estar o quê? Revestida. Para os contra-ataques que vier, não vai lhe atingir. Não vai te abalar. Então uma parede, ela é construída, ela é levantada. Eu estou indo aqui no físico, para você entender no espírito. Uma parede, aqui ela está o quê? Rebocada agora. Vamos supor, ela está aqui rebocada. Botaram o cimento. Se a chuva vir de lá para cá, vai molhar ela? Mas se ela tivesse só no broco, ela ficava o quê? Toda molhada. Aí precisou agora o quê? Tá com reboco, revestimento de cimento. Para quando a chuva vier, também não entrar. Assim também é a minha vida e a tua vida. Se ela tivesse só no broco, ela não correria só o risco de só a chuva molhar, não. Mas também de algo rastejante poder entrar pelas brechas. E quando e a tua vida tem que estar o quê? Revestida. Tem que estar com as brechas tapadas. Para que o quê? Que o inimigo não venha ter acesso. Porque quando ele tem acesso, imagine aí uma casa, quando é alagada. Como eu já sofri muito, eu, Painho, e Igor era pequeno, minha menina era pequena. Alagava tudo aqui naquele tempo, né, pastora? A gente botava a mão na cabeça. Mas no verão, a gente não se preocupava em procurar fazer alguma coisa para quando a chuva vir no inverno, não alagar. E todo inverno a gente sofria, porque não se atentava. E a minha vida espiritual e a sua? Deus está instruindo a mim e a você, e aí você não está querendo ficar revestido. Aí quando vem, aleluia, os contra-ataques, aí não sabemos lidar. Vai primeiro dizer diabo. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados e potestades no reino espiritual da maldade. A primeira coisa que você vai gritar, isso é demônio, isso é diabo, é sim. Que ele sabe por onde ele vem. Mas você não vai ficar constrangido. Você, como carne, você vai se entristecer, mas não vai te abalar. Porque você está revestida. Você está revestido. Você está com capacete. Você está com os lombos cingidos. Porque você está com o escudo da fé. Porque você está com a espada, que é a palavra de Deus. Porque você está com o sapato da preparação do evangelho da paz. Então o inimigo ele não vai achar brecha. Porque você está toda revestida. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai com essa roupa que Mário tá, que o presbítero Mário tá? Não vai. Mário, ele está vestido com as vestes santas do Senhor. Mas se ele tivesse agora no exército, Mário estava com essa roupa? Mário estava com o quê? Com aquele capacete. Estava com a arma que ia colocar na mão dele, porque ele teve um preparamento. Então Paulo aqui estava preparando esses irmãos.
Então, no exército, então eles são o quê? Preparados. E todo dia, eu e você é preparado pelo Espírito Santo. Para quando a cilada do adversário vir contra mim, contra você, já estamos com a armadura. Estamos com a armadura de Deus. O exército daqui da terra prepara homens para ir para quê? Para a guerra. Uns vão se ferir, uns vão morrer, mas outros vão voltar. Mas estava preparado. Paulo estava preso. Paulo estava triste? Não. Nada impossibilitava de Paulo falar com Deus. Paulo estava em uma prisão. É para eu estar na prisão? Estou na prisão. Mas nada vai tirar a essência de Deus na minha vida. Nada vai tirar, aleluia, nada vai permitir de eu dobrar o meu joelho e falar com o Pai. Nada vai impedir de eu estender a minha mão aqui nessa cadeia e falar com Deus. Porque Paulo estava revestido. Aleluia, Paulo estava revestido, então Paulo não estava temendo a nada. Ele só tinha que temer a Deus do céu. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que é culto de ensino. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Sede firme na esperança, na doutrina. Se vocês quiserem escrever, bota aí Salmo 40, versículo 1. Seja firme na esperança. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ser firme na doutrina. Atos 2, capítulo 42. Atos 2, versículo 42. Vamos ler aqui? E perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que fazia pelos apóstolos. Ser firme na oração. Romanos 12, 12. Ser firme no trabalho. Ser firme na oração. Romanos 12, versículo 12. Eu vou citar alguns versículos aqui para eu entrar numa mensagem aqui. Que está no Velho Testamento. No trabalho, ser firme, seja firme no trabalho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58.
aqui pode botar lá no grupo, por causa do... Tem o obreiro, né, Zé Luiz, para ele também estar... 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E sejais firmes na fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 9. Falar de sede firme, você já tem uns versículos aí para vocês, ó. Já elaborar e deixar o Espírito Santo de Deus usar vocês. Vou ler aqui o versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, quando nós aceitamos Jesus, Paulo precisava instruir esses irmãos. Porque quando nós aceitamos Jesus, o inimigo realmente... Às vezes as pessoas falam assim, esses crentes aí é doido. Tudo ele diz que é o diabo. Tudo diz que é obra do inimigo. Tem pessoas que olham para mim e para você, tem eu você como louco, tem você como louca. Mas a Bíblia, ela me instrui e te instrui. Que as estatutas, ciladas do adversário, ela vem sim contra mim e contra você. Por quê? Porque você saiu das trevas e foi para o quê? Para a luz. Então, claro que as trevas vai vir de contra mim a você. Vai tentar vir com força. Não conseguiu uma vez, vai tentar de novo. Então, precisou Paulo estar assim, dando-nos essa instrução, pelo intermédio de uma carta para esses irmãos. Porque quando o novo convertido aceita Jesus, aí que a luta dele começa. Quando não é uma luta física, é uma luta espiritual. Às vezes é insônia. Às vezes é não querer deixar o crente dormir. É uma luta travada. Então, um novo convertido, se ele não tiver instrução, ele vai querer logo se desviar. Porque a primeira coisa que ele vai dizer é assim, ó, eu no mundo não estava passando por isso, por que agora eu estou passando? E é por isso que o dever do líder é instruir esse novo convertido. É esse irmão que está chegando. Porque quando ele se deparar com uma situação dessa, ele vai lembrar da palavra de Deus. Vai dizer, eu fui instruído pela palavra do Senhor. Eu fui instruído que essas coisas iam vir sobre a minha vida. Então eu estou preparado, então eu vou saber lidar. Eu vou orar aqui ao Pai. E eu vou orar ao Pai e esse mal vai sair. Eu vou rogar ao Pai e o Pai vai desfazer esse mal. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei na Assembleia, mas eu não fiquei. E aí, quando eu aceitei mesmo de verdade, eu aceitei com a pastora Cris. Só que o negócio é estreito, viu, irmão? Eu tive que tirar tudo. Porque era uma obra de Deus na minha vida para libertação. E os cultos lá, ela sempre falava sobre a questão espiritual que nós ia enfrentar, que o inimigo não ia ficar satisfeito. E toda vez que eu ia trabalhar com Elmo, que eu trabalhava ali no Imbuí não, na Jorge Amado, depois da Imbuí, na paralela ali, o inimigo doido para me tragar. Sempre um carro passava na frente do nada, para querer o quê? Tragar a minha alma, querer tragar a minha vida. Porque eu estava indo para o caminho certo. Só que eu dei ouvido, só que eu não guardei. Por isso que a Bíblia diz aqui, perseverar, ter esperança, ser firme na doutrina. Na doutrina é o quê? A palavra que Paulo instruiu os irmãos. É a palavra que o líder da igreja instruiu em você. Só que eu vacilei, irmãos. Eu fui instruída? Fui. Por uma mulher de Deus? Fui.
Só que muitos não guardam. Muitos ouvem e deixam sair pelo outro ouvido. E me afastei. Quando eu me afastei, é aí que eu vi a coisa mais ainda pegar. Até que Deus mandou outros irmãos, orou por mim e eu estou aqui. Mas eu me afastei. E esse afastamento, por que eu me afastei? Porque eu não suportei o que estava vindo sobre mim. Mas Deus me instruiu? Me instruiu. Só que eu não suportei. Eu achei, eu vou ficar de fora. Porque vai, é aquela historinha. Como é que fala, irmão? Fala aí. Eu vou falar minhas palavras aqui. Eu vou ficar de fora para as coisas amenizar. Então eu achei assim. Hã? Pode falar aí. Muitas das vezes nós fugimos do problema, mas o problema não foge da gente. Onde a gente for, quando voltar, o problema vai estar lá. Se a gente não encarar o problema, vai sempre estar nos afrontando e voltando. Temos que resolver para aí sim eliminar esse problema. E é aquela coisa que eu vou dar um jeitinho. Então o meu jeitinho, pastora Cris, igreja, o meu jeitinho foi o quê? Me afastar. Mas eu me afastei, melhorou, ficou melhor aparentemente. Mostrou que estava tudo bem. Até que um dia não estava nada bem. Eu tinha que enfrentar, eu tinha que passar. E aí quando eu retornei forte. Eu disse, eu vou até o fim. É fazer que nem Daniel. Quem lembra dessa palavra de Daniel? Vai até o fim. Quem lembra? Cadê os irmãos? Ninguém quer falar, não? Está escrito. Porém, tu vai até o... Determinando tu algum negócio, vai até o fim. Então, eu determinei, pastora Cris. E eu estou aqui até hoje. Você determinou e você está aqui até hoje. E graças a Deus que vocês foram um novo convertido e está aqui até hoje. Porque você ouviu a instrução do Senhor Jesus. A instrução do apóstolo Paulo que deixou aqui essas cartas. Escrita nessa espada aqui, ó. Para você saber lidar contra a estatuta cilada do adversário. Quem está entendendo? Então, a mais poderosa arma do crente. O cinto da verdade, João 14, versículo 6. A coraça da justiça, Romanos 10, versículo 1 e 4. Eu vou falando aqui, aí os irmãos me perguntam. O cinto da verdade. Você bota aí, a poderosa arma do crente. Cinto da verdade, João 14, versículo 6. Coraça da justiça, Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 1 e 4. O calçado da preparação do evangelho. 1 Coríntios. Quem pode abrir aí 1 Coríntios? Capítulo... Abre aí, Zé, para mim, por favor, diácono Zé. Lucas... Abre aí, Lucas. Lucas já está, já... 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Você lê para mim. Diácono Zé, tu vai abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Salve, irmãos, que abatiam. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Que diz assim: 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho iniciado, o qual tem bem recebestes, o que bem recebestes, e no qual também permaneceis. 2.
pelo qual também sois vós, se o reviverdes, tal como volo tenho anunciado, se não é crestes, tenho anunciado, senão que crestes em vão. Sempre Paulo instruindo. Vem aí para mim, Diácono Zé, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete da salvação. A poderosa arma do crente. O capacete da salvação. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sobres, vestidos-nos da couraça de fé, da E do amor. caridade e tem tendo por capacete a esperança da salvação. Eu vou ler o versículo 9 assim. Porque Deus não nos destinou para ira. Está ouvindo, irmãos? Versículo 9 de Tessalonicenses. Você bota aí o 8 e o 9. Ó. Porque Deus não nos destinou para ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos e vivamos juntamente com Ele. Pelo que exaltáveis uns ao outro e edificáveis uns a outro, como também fazeis. Está vendo por que você tem que estar revestido? Porque na hora que vir a cilada, a seta do inimigo pode causar uma ira em mim e em você. Mas se aí você estiver revestido com essas armaduras de Deus, aí você vai saber lidar. Será que nós não sentimos ira? Porque a gente é crente? A gente fica irado. Irá, mas não pecar. A gente fica irado, ainda mais com o patrão, então. Com as afrontas que vem. Aí você tem que estar ali, eu estou revestida. Eu não posso, porque Deus não se agrada. Paulo aqui escreveu aqui, deixou aqui. No versículo 9 de Tessalonicenses, do capítulo 5, 8 ao 9. Edificar uns aos outros. Mas, muitas das vezes não, a gente conhece a palavra, mas a gente não faz como a palavra, o que nos ensina. Tem hora que a gente faz tudo errado. Né, acho que é em Mateus, disse, em Mateus 7, né, se seu olho pecasse, arranca o outro. É aquela mesma coisa, como Deus trabalhou na minha vida. Eu andava cheio de pessoas. Só que quando eu andava cheio dessas pessoas, eu me corrompia. Aí eu dizia, Deus, eu preciso me consertar. Porque eu pecava. Eu não falo, é como neste instante essa palavra aí que o obreiro Jefferson falou. Exortai-os, andai em comunhão. Edificável, mas eu não tinha nada de edificação. Só tinha fofoca e disse-me disse. Eu estava com as armaduras de Deus, irmão. Aí quando as coisas vinham, eu estava preparada? Não. Aí Jesus ficou o quê? Tem hora, eu parei de chorar. Porque tem hora que eu dizia assim, Senhor, eu estou só. Jesus, eu estou aqui. Jesus, cadê fulano? Cadê cicrano? Cadê Bertano? Jesus disse, agora é você e eu. Porque você e eu, você não vai se corromper. Você e eu, você vai estar sempre revestida. E você ainda vai instruir quem precisa.
Então, a poderosa arma do crente: cinto da verdade, couraça da justiça, calçado da preparação do evangelho, capacete da salvação, que foi, a gente terminou de falar isso. Então a gente pensa que capacete da salvação. Ó, irmão. Que Jesus está ensinando para mim e para você, não é só nas vestes, não. As vestes faz parte, sim, para diferenciar que eu e você não faz parte das coisas do mundo. E verás outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Então as suas vestes vai identificar, vai mostrar a tua identidade. Mas também não é só as suas vestes que vai mostrar a tua identidade, mas também as tuas atitudes. E eu tenho sido provada, viu, pastora? Nas minhas atitudes. E eu creio que o anjo do Senhor, ele está escrevendo tudinho. Porque, biblicamente, eu estou dentro da Bíblia. Mas tem hora que eu só tenho que chorar e entregar ao Pai. Eu disse, Senhor, não posso ir lá, não. Então eu vou orar no choro. Quer se irar, irmão? Se ire no choro. Chore, 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 chore. E Jesus vai mandar o anjo lá, ó. E Jesus chegou para aquela mulher e disse, não chore. E chegou com a solução para a vida daquela mulher, da viúva de Naim. Ainda quero ter um tempinho aqui para eu chegar no Velho Testamento aqui com os irmãos. Ó, arma do crente, oração permanente. 1 Tessalonicenses 5,17. A espada do Espírito. 1 Tessalonicenses, oração permanente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É culto de doutrina da palavra. E a gente vai pausadamente. É para os irmãos que vão assistir aí no YouTube. Para a gente ter um pouco de entendimento e ter mais entendimento na palavra de Deus. O escudo da fé. Hebreus 11, capítulo 5, versículo 6. A espada do Espírito, irmão. Sabe que é necessário você ser batizado com o Espírito Santo? Hã? Hebreus 11, capítulo 5, versículo 6. Amém? Porque o Senhor Jesus revestiu aquele povo. Em Atos 2, ele está ali revestido. Ele teve que falar, Hebreus 11, capítulo 11, versículos 5 e 6. Jesus revestiu aqueles apóstolos ali em Jerusalém. Eles foram revestidos de poder. Ele estava agora preparado. Porque quando aquela mulher, Finécia, né? Ali eles não estavam preparados, não. Que aquela mulher chegou, veio gritando, Senhor, socorre-me. Socorre minha filha, Senhor, tem misericórdia. O que é que os discípulos disseram? Senhor, despede quem chama. Estava preparado? Estava na visão espiritual? Estava revestido? Estava com as armaduras? Não. Mas quando Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, apareceu para eles. Depois da morte de Jesus, aí entrou tudo que Jesus tinha instruído
a eles. E quando Jesus apareceu para eles, aí agora, ele disse, tudo que o mestre falou era verdade. Estou falando com minhas palavras. Imagine, tá vendo? Que eu duvidava. Tudo que Jesus falou foi verdade. Agora eu estou vendo Jesus. Até Tomé, teve que acontecer. E Tomé ficar duvidoso. Para realmente Tomé ver, contemplar que as mãos de Jesus estavam furadas. Está entendendo? Então ali Jesus disse, ficai em Jerusalém. Lá vocês vão receber o revestimento. Então é preciso a gente estar revestido. É preciso a igreja estar revestida. Porque quando a igreja passar um contra-ataque, quando vir a cilada do adversário contra a igreja do Senhor, a igreja não vai se abalar. Por causa da palavra. Por que aí você não abalou? Se abalou com os acontecimentos que veio e aconteceu. Porque você estava firmado na palavra de Deus. Nós não estávamos firmados no homem, mas sim no Senhor. Porque se nós estivéssemos firmados no homem, não tinha um aqui sequer. Mas nós estamos firmados na palavra, é no escudo da fé, é na capacete da salvação, é no sapato da preparação do evangelho da paz. É esse revestimento que está sobre mim, que está sobre você, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Capítulo 17, versículo 38. Samuel, capítulo 17, versículo 38. Eu não sei como é que Deus me deu essa palavra assim, sabe, irmão? Só Ele mesmo, viu, diaconisa Vanessa? Porque se do alto não vier, nós não... Essa palavra dá uma pregação boa, viu, irmão? Eu falei o quê? Davi ou 1 Samuel 17, 38. Achou, pastora Cris? Achou, diácono Máximo? Eita glória. Quem é que falta? Não queira uma armadura que eu já começo a pregar. Não aceite a armadura que não é sua, irmão. Quem já pegou aí? Acharam? Achou, pastora Cris? Vamos ler? E Saul vestiu a Davi as suas... e Saul vestiu a Davi as suas... Eu e você quer que veste? Eu e você queremos que vestes. Você quer que veste, cooperador Lucas? Você quer que veste, presbítero?
e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze. A gente leu sobre o quê? O capacete da salvação. E o vestiu de uma couraça. Ó, desceu aqui. Eu falei para um guerreiro, soldado que vai para a batalha, ele precisa de quê? De estar vestido com as vestes dele para ir para a batalha, né? Mas aquela vestimenta dele ali, aquele escudo, como é que bota? Hã? O colete é para ele não receber ali, ó, uma bala e atingir a ele. Aí Jesus, ele faz essa simbologia para mim e para você. A gente não está com essas vestes vistas carnalmente, mas nós estamos com essa veste vestida espiritualmente. E Davi cingiu a espada sobre as vestes e começou a andar. Imagine Davi pequeno com as vestes de Saul. Mas a situação de Paulo aí, por que eu trouxe isso, pastora? É que tem muitos lugares. Entregou a salvação. Ele disse, eu tenho a minha arma. Eu quero que vocês entendam essa palavra. Você tem as armaduras de vocês. Eu tenho a minha armadura. A sua armadura que vai garantir é você. Eu vou garantir a minha. Porque é você que sabe a sua conduta como está com Deus. E eu sei como está a minha conduta com Deus. Eu sei como é que está, se meus lombos estão cingidos. Eu sei se realmente minha cabeça está com o capacete da salvação. Eu que posso dizer se eu estou calçado, se meus pés estão firmados mesmo no Evangelho de Cristo. Se hoje eu sou crente, amanhã eu não sou crente. Se hoje eu estou calçado, amanhã eu estou descalço. Eu que tenho que falar isso por mim, vocês têm que falar isso por vocês. Então Davi, ele não aceitou a armadura de Saul. E mesmo se a armadura no cabeça, Davi não ia aceitar. Porque Davi, ele estava com a armadura dele. E a armadura que ele estava era de Deus. Embora que outrora era olho por olho, dente por dente. Mas aqui Paulo já ensina o quê? Espiritual. Vamos ler, irmão. Que aí você diz assim, a missionária já está começando a pregar. A gente parou aonde? Versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul. Leia aí todos. Com isso. E tomou o seu... Eu quero que venha a igreja participando. E tomou o seu cajado.
Então, irmãos, vá para a guerra com a armadura que Deus te deu. E ainda os irmãos de Davi olharam para Davi. Davi foi levar alimento para eles. E quando Davi chega lá, Davi se depara com o quê? Com eles tudo com medo, temeroso. Por causa de quê? Por causa de um gigante. Aí você vê um menino pequeno, um jovem pequeno, que alguém olha assim, não dá nada pelo jovem, mas ele está com armadura. Porque muitas das vezes as pessoas olham aí você pela aparência. E você chega quietinho na igreja, senta no fundo. Às vezes eu também pode também a gente estar no altar, mas alguém está olhando, está dizendo, será que dali vai sair alguma coisa? Será que aquela mulher de coque vai sair alguma coisa dela? Aí olha o sapato, se você está mesmo com o sapato bonito, Cris. Aí Cris está com essa sandália aí que ela lava com gosto. Né, Cris? Vê essa saia aí comportada que Deus deu. Aí olha assim. Aí enganado tá. Porque está com as armaduras de Deus. Até Saul duvidou de Davi. Mas mandou ele mesmo assim, vai. O Senhor seja contigo. Aí Davi foi o quê? Pegou as pedrinhas dele, realmente. A gente tem o quê? A palavra. Mas Davi pegou as pedrinhas dele no ribeiro. Não sei se é Badog. Não sei, eu só tenho isso como Badog. Né? A sacolinha dele com as pedrinhas ele colocou. E ali ele foi. Eu acredito que ali ele sofreu várias zombarias. Vixe, vai o jovem ali, ó. Mas quando Saul duvidou dele, ele disse a Saul: eu tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando meus irmãos te servem, trabalham para vocês, aqui é com minhas palavras, eu estou lá tomando conta das ovelhas de meu pai. Olha, Saul, veio um leão para querer tragar as ovelhas de meu pai. Eu matei esse leão. Eu já imagino aí o tamanho do jovem. Eu imagino assim, Saul dizer, oxe, matou um leão. Escute, Saul, eu tenho que dizer a mais. Um certo dia, veio um urso para querer tragar as ovelhas de meu pai. E eu matei esse urso. Imagine como Saul ficou. Espantado. Disse, olha, esse homem aí é corajoso. Pode ler aí. É porque eu tô cortando aqui por causa do horário. No 37 diz, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vá-te embora e o Senhor seja contigo. Então ele estava falando aqui que sempre quem livrava ele de tudo era o Deus, Senhor. é o Senhor Jesus Cristo que sempre não era livra nada dele. Então ele deu a honra ao Senhor, não por ele, né? Mas sim de Cristo. De Cristo. Aí você vê que quando ele foi descer para a guerra, para guerrear contra o gigante pegou, zombou. Disse, sou eu algum cão para você vir com a varinha? Mas ele falou o quê? Você vem com a espada e com a lança. Mas eu vim no nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava com a armadura ou não estava? Davi estava revestido ou não estava? Aleluia! Ele foi com a couraça de Deus. Ele foi com o capacete de Deus. Ele foi com o escudo da fé de Deus. Ele foi calçado com o sapato da preparação do Evangelho de Deus. A espada que ele estava na mão foi a espada de Deus. Tem sentido, irmão, uma palavra a uma outra? Liga aí. Que naquele tempo era olho por olho e dente por dente. Mas Davi não deixou de chamar o nome do Senhor.
E eu amei. Eu disse, Senhor, o teu nome seja eternamente glorificado. Porque o Senhor me instruiu, Pai, a estar lendo Efésios 6 e o Senhor me levar para 1 Samuel 17. Ainda que Davi tivesse coragem, diáconos, ainda que Davi tivesse coragem dele mesmo, da natureza dele, mas para lutar com o gigante, sem o nome do Senhor, sem a armadura de Deus, ele ia morrer. Ele ia ficar envergonhado. Mas ele foi na força do poder de Deus. Ele foi com o escudo da fé do Senhor. Ele foi confiante. Que nem Daniel na cova dos leões. Que nem Daniel na cova dos leões. Tramaram tudo contra Daniel. E Daniel jogaram ele na cova dos leões. E o leão teve que o quê? Jejuar. Porque a confiança dele estava em Deus. O rei gostava dele, mas o rei não pôde revogar o edito. Nem o rei poderia livrar ele. Ele podia dizer, ô rei, você pode... Mas ele foi na confiança de Deus, irmãos. Que todo tempo, irmão, eu e você venha confiar no Senhor. E saber que eu e você está com a armadura de Deus. Porque esse lado sobre a minha vida vai vir, sobre a tua vida também. Não estou profetizando isso não. A Bíblia diz que é para a gente estar fortalecido. E para estar fortalecido tem que ter oração. Para estar fortalecido tem que estar no jejum. Para estar fortalecido tem que estar na vigilância. Para estar fortalecido tem que estar com obediência com Deus e obediência na congregação. Porque aí o inimigo ele não vai achar brecha não, diácono obreiro Jefferson. Ele não vai achar brecha. Ele vai vir com tudo. E quando ele vir vai bater e vai cair. Porque Deus deu vitória a Davi ali naquela peleja contra o gigante. E Deus ainda fez ele o quê? Cortar a cabeça dele e ainda levar lá para Saul. Mostrar para todos que quem estava no comando ali foi Deus de Israel. E quem está no comando da minha vida e da tua vida é Deus de Israel. É o Deus da nossa salvação. É o nosso libertador. É o nosso salvador. É Ele que está no comando. Então continue se revestindo na força do poder de Deus. Esteja com esse cinto. Esteja com essa firmeza. Porque não é fácil não. Um crente que dizer para mim e para você que é fácil, ele está sendo mentiroso. Mas vencemos em Cristo Jesus. Ele diz, aleluia, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E esse ânimo vem através do fortalecimento que nós buscamos no Senhor. Esse fortalecimento vem de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então Davi desceu confiante. Imagino que os meus irmãos de Davi ficaram. Imagino quando alguém não acredita em você e vê Deus agir através do intermédio da tua vida, como é que fica? Fica envergonhado, fica chateado. Mas você não vai sair da guerra, da peleja, batendo no peito e dizendo eu consegui, não se exaltar. É ter a humildade de Davi. É ter a humildade de Paulo. É ter a humildade dos profetas do Senhor. Porque Deus se agrada da humildade, porque Jesus ele é humilde. Então é isso que Jesus nos ensina. Passamos a peleja, mas como saímos dela, nós saímos vitorioso. Saímos vitorioso.
Eu posso dizer assim, eu perdi minha mãe, perdi porque ela não está aqui. Mas tem pessoas que dizem assim, mas Patrícia, você orou tanto, guerreou tanto, jejuou tanto, subiu tanto monte, evangelizou tanto aquele hospital, e sua mãe desceu. Eu disse, a carne dela desceu, mas a alma dela subiu. Então eu nunca vi um crente perdedor. Eu nunca vi, mesmo na morte, o crente ele não perde. Porque ele ganha, aleluia, para Jesus. A salvação é vida eterna. Aleluia. Eu nunca vi um crente perder peleja e batalha. Quando chama, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou com a armadura de Deus. Então esteja revestido. Amém? Se revista. Quando Paulo esteve preso pela primeira vez em Roma, Paulo estava preso e não mas tinha liberdade de receber visita e ensinar o evangelho. Está lá bota aí logo em cima aí para vocês entender logo quando você lê Efésios 6:10, que fala, não demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Bota aí Atos, capítulo 28, versículo 16, 31. Os irmãos entenderam, irmãos? Atos, capítulo 28, versículo 16 até o 31. Vou ler aqui para vocês. E logo que chegamos a Roma, Centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com os soldados que o guardavam. E aí vocês vão meditando, amém? Que fala um pouco da prisão de Paulo, entendeu, irmãos? Porque, irmãos, a palavra está em versículo 28. Mas a gente já lá em Efésios, né? Às vezes, como é que a gente está lendo uma palavra em Efésios e em Atos está falando a respeito, porque tudo tem um contexto. Então aqui tudo já tem um contexto, tudo da trajetória do nosso irmão Paulo. Amém? Quem entendeu, irmão? Os irmãos ficaram esclarecidos sobre a palavra. Medite lá continue meditando em 1 Samuel 17. Porque se eu levasse um pouco adiante, aí eu já ia pregar, né, irmão? Então hoje é culto de ensino. Então eu tenho que trazer algo para que vocês entendam o que está sendo ensinado. Amém? Os irmãos entenderam? Entendeu, o diácono Máximo? Entendeu a palavra? Diácono Zé? Diácono Ademir? Ouviu? Igor? Foi falado sobre o quê? O capacete de quê? Da salvação, né? Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Lucas, pode encerrar aqui? Que Deus continue abençoando vocês.